Hoje nós vamos continuar fazendo o nosso estudo em Gênesis 1, versículo 1 e versículo 2. Tá? Então, hoje nós vamos dar ênfase na, na palavra Deus, que seria aí a terceira palavra no hebraico e no caso do português, a quarta expressão. Né? No princípio criou, nós já vimos, nós já falamos sobre no princípio, já fizemos ali a correlação do que era, né? Ou quem era este princípio que estava ali agindo, né? Atuando, né? E vimos na semana passada o verbo criar. Né? Nós fizemos ali um estudo sobre o verbo criar e toda aquela tudo aquilo que estava envolvido, né, nesta ação de criar. Né? E nós chegamos à conclusão que só existe um ser que poderia ter realizado aquilo que Gênesis 1:1 narra para nós. Este ser só poderia ser Deus, porque foi o único ser, ou é o único ser que nós estamos, é o único ser que nós podemos confiar que tem força suficiente. Aí nós vimos ali, fazendo uma referência às letras da palavra criar, do verbo bará. Então nós vimos ali que a ideia é que no local onde iria ser habitado, ou seja, dentro de uma tenda, dentro de um local de habitação, houve um Deus que, com a sua força, realizou o ato criativo. Então, só temos isso para dizer desse Deus. Só existe este ser que poderia fazer isso. E hoje nós vamos estudar o que é que nós entendemos sobre Deus. Né? Nós já falamos alguma coisa em aulas passadas a respeito de Deus. Nós já falamos sobre ele ser o Criador. Né? Então, de todas as definições que nós podemos ter de Deus, a mais concreta é que ele é o Criador. Então, Deus ele é o Criador, e a partir desta visão, a gente pode passar para todas as outras que são faladas ou são pensadas a respeito de Deus. Tá? Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender quando lemos ali Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus. Nós precisamos entender quem é esse Deus. Ele é o Criador? Sim. Mas a Bíblia nos declara, no texto que estamos aí lendo, né? No texto de João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Que diz assim: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, não tem como a gente fazer uma, uma ideia de Deus se nós não estivermos tendo esta certeza de que Deus ele é espírito. E aí, esta palavra Deus, quando ela aparece ali em Gênesis, nós vimos no princípio, não é uma contração ali, né? No princípio, um adjetivo, né? E depois nós temos o verbo criar, e agora nós temos aí o primeiro substantivo. E nós sabemos que o substantivo ele dá nome às coisas. Então, uma das situações que a gente costuma ver são os ateus, quando eles falam assim: ah, eu não acredito em Deus. Ora, se ele está falando a palavra Deus, ele está nominando um ser. E quando ele nomina, ou seja, quando ele dá nome a esse ser, ele traz este ser à existência. Quando eu falo a palavra relógio, isso quer dizer que o relógio existe, porque se ele não existisse, não teria um nome para nominar.
Então, todas as coisas que existem, elas têm um nome. Se aquilo não existe, não tem nomes. Não tem nome, não existe. Então, quando eu falo Deus, então eu estou denominando, estou dando um valor, estou dando um nome. E aí, nesse sentido, não faz nenhuma. Não tem como uma pessoa declarar que não crê em Deus falando o nome de Deus. Né? Então, primeiro substantivo mencionado na Bíblia. Esta palavra, no hebraico, é chamada de Elohim. Então, por que eu gosto de ensinar falando a respeito do hebraico? Porque o hebraico, como falamos na semana passada, né, e como diz a professora Carla Damasceno, o hebraico ele conta uma história por trás da história. Então, quando nós lemos a Bíblia no português, nós estamos vendo ou lendo uma situação que é característica da nossa língua, do nosso país, da nossa cultura. Mas para entender a Bíblia, nós precisamos ver como era a cultura, como era a língua daquele povo, para que a gente possa entender de uma forma mais adequada a respeito daquilo que nós estamos lendo. E aí, no hebraico, a palavra é Elohim, e é um plural adjetivo de dois gêneros da palavra Eloá, considerado pelos estudiosos judeus como plural majestático, ou seja, pluralis majestatis, ou de excelência, expressando grande dignidade, traduzindo-se por elevadíssimo ou altíssimo. Então, ou seja, Elohim, todas as vezes que nós encontrarmos uma palavra em hebraico que tiver essa terminação com I, M, né, Im, Elohim, Cardim, tudo isso tem a ver com plural. No português, quando nós temos uma palavra e queremos colocá-la no plural, basta acrescentar S, em algumas situações acrescenta IS ou ES, né? Então são essas formas. No hebraico, toda palavra que tem plural, que está no plural, ela tem essa terminação IM, né, que dá o som de im. Então, nós entendemos no que Elohim é uma palavra plural. E quando ela diz adjetivo de dois gêneros, significa que pode ser utilizado tanto para homem como para mulher. Então, esta é a palavra Elohim que aparece nesse texto, em Gênesis 1, capítulo 1, e versículo 1 e versículo 2. Aparece aí, no princípio criou Deus. Esta palavra Deus foi traduzida para o português como está traduzido para o português do hebraico Elohim. E Elohim é uma palavra plural. Tá? Vamos entender isso mais à frente. Quando se refere ao Deus das religiões abraâmicas, é traduzido no singular. Na aplicação a outras deidades ou a magistrados, é usado no plural. O que é isso? Todas as vezes que nós encontrarmos a palavra Deus no singular, ela veio também da palavra Elohim. Então, nós vamos ver mais à frente que há mais ou menos 2.000 vezes que a Bíblia nos apresenta a palavra Elohim, dando a ideia de Deus no singular. Porém, existem outras passagens que nós encontramos a palavra deuses. E a palavra deuses, no plural, ela também é encontrada na Bíblia escrito Elohim ou Elohei, que é a forma plural da palavra Elohim, né? Ou seja, Deus, aí Deus, Elohim é deuses, vamos dizer assim, Elohim, deuses, na etimologia. Quando aparece Elohei, significa deuses de alguma coisa. Tá? Então, e todas as vezes que nós encontrarmos, além da palavra Deus no singular e da palavra deuses, também nós vamos encontrar a palavra juízes ou a palavra Elohim, se referindo a magistrado, a juízes ou algum governante, né, sobre aquele povo. Então, são essas
condições, essas três situações que aparece a palavra Elohim, traduzida por Deus, quando está falando das religiões abraâmicas. Quais são as religiões abraâmicas? Judaísmo, cristianismo e o islamismo. São as três religiões que saíram de descendentes de Abraão. Então, repetindo, cristianismo, judaísmo e islamismo. Nessas três religiões, quando nós encontramos Elohim se referindo ao Deus que é adorado nessas religiões, a palavra Elohim é traduzida por Deus no singular. Agora, quando é deuses ou magistrados, aí é Elohim também, mas aí a tradução vai para o plural. Aí nós temos agora estes exemplos aí, ó, que foi do que foi explicado. Né? Então, Gênesis 35, versículo 2. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Aí o texto em hebraico, né, no Bereshit 35, né, faltou o 3 ali, mas 35, 2 aqui. Aqui Bereshit 35, 2. Então aqui tem o texto e encontramos a palavra aqui, ó, está grifada em amarelo, et Elohei. Então o que é isso aqui? É o deuses deles, ou os deuses. Tá? Então, a mesma palavra que vai ser usada mais à frente, a gente vai ver, no singular, é a mesma, tem a mesma raiz, Elohim, Elohei. Agora temos aqui, ó, Êxodo 21, 6. Então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta. E seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Êxodo 21, 6. Aí nós temos aí o texto referente aqui embaixo, né, que tem a palavra Ha-Elohim. Então, ou seja, juízes veio do hebraico Elohim. Então nós temos essa situação de utilizar a palavra Elohim, que pode ser traduzida como Deus, deuses e também juízes, se fazendo referência a magistrados, a governantes. Tá? Aqui nós temos a palavra Elohim, está aqui embaixo, no texto de Jó, capítulo 1, versículo 6, nós temos aqui a palavra Elohim. E aí, e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E aí, então, este filhos de Deus, este Deus aí está se referindo ao Deus que é adorado nas religiões abraâmicas. Então, neste caso, a palavra Elohim, que está aqui embaixo, grifada em amarelo, ela foi traduzida para o português em Deus no singular. Tá? Bom, nós vimos então que a palavra Deus ela pode ser traduzida no singular ou no plural. Né? Ou a palavra Elohim ela pode ser traduzida no singular ou no plural. Se for no singular, ela vai ser traduzida como Deus. Se for no plural, vai ser traduzida como deuses ou então magistrados, de uma forma geral. Agora, qual é a dúvida que sempre paira no nosso entendimento? É a questão de Deus ser um, a questão da Trindade. Deus é um, mas as pessoas costumam dizer Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ou Deus é triuno, ou Deus ele tem uma triunidade, ou Deus ele é uma trindade. Né? Então, a gente precisa desmistificar isso aí. Porque, na realidade, nós temos diversos textos que dizem que Deus é uma pessoa só. Deus ele é um. Um dos textos que diz isso é o texto de Deuteronômio. Eu não coloquei aqui no nosso estudo, mas me veio aqui à mente agora. Vocês podem até abrir aí. Deuteronômio capítulo 6.
versículo 4. Deixa eu conferir aqui se é isso mesmo. Eu tenho quase certeza que é isso aí. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Aí existe uma outra Uhum. tradução que fala assim, ouça Israel, o nosso Deus é um. Entendeu? E essa tradução, quando fala que o nosso Deus é um, ela vem mais próxima do hebraico que fala, lá tem a expressão errad, que errad em hebraico é um, tá? É o número um, a palavra um, né? Errad. Então, o que nós precisamos entender? Que Deus é um só. Não existem três deuses. Existe um só Deus. Porém, esse Deus se manifesta de três formas diferentes. Ele se manifesta no Pai, se manifesta no Filho e se manifesta no Espírito Santo. Não são três pessoas diferentes. É uma só pessoa, é um só Deus. Por isso que em alguns momentos na Bíblia nós encontramos é, a expressão de Deus sendo confundido com o Espírito. E a manifestação de Deus também chamada de teofania, ou seja, quando aparece de corpo presente ali. Então, Jesus é, todas as vezes que nós temos na Bíblia a presença de alguém, de algum ser, e que ele se diz que é Deus, e ele se encontra com determinada pessoa, e ele toca em alguém, ou ele fala com alguém, ali é a manifestação de Deus em Cristo. Mas é o Deus. Não é Cristo uma outra pessoa, é Deus. Quando há o mover do Espírito Santo, quem está fazendo aquele mover ali é Deus. Entendeu? Então, essa é uma questão assim, bastante importante da gente entender, é complicado de entender, mas a gente precisa ter uma ideia o seguinte: só existe um Deus. Não existe, não existem três deuses. Três deuses que em determinado momento se juntam para formar um. Não. E nem um Deus que em determinado momento ele se desliga dos outros dois. Não, não existe isso. Deus é um. Deus é um. Ele se manifesta em determinados momentos com aquele tipo de manifestação. Ou no Filho, ou no Pai, ou no Espírito Santo. Tá? Então, a ideia de deuses para Elohim é negada pelo critério linguístico quando essa palavra se refere ao Deus de Israel. Então, eu posso traduzir a palavra Elohim como deuses, menos quando se refere ao Deus de Israel. Então, nós vamos encontrar, eu mostrei alguns exemplos aqui para vocês na palavra de Deus, onde nós temos ali a palavra Elohim sendo traduzida por deuses. Né? Então, nós vamos encontrar várias situações da palavra Elohim sendo traduzida por deuses. Mas, quando se diz respeito ao Deus de Israel, aí ela tem que ser traduzida como Deus no singular. E por que ele fala isso? Pois aparece mais de 2.000 vezes, e somente em 4 delas o termo que acompanha está também no plural. Todas as outras milhares de vezes, os verbos, os pronomes, os adjetivos estão no singular. E isso nós podemos ver no próprio versículo que nós estamos estudando, Gênesis 1:1, que fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Se fosse deuses no plural, teria que ter, ao invés de criou, teria que estar a palavra criaram. Né? No princípio, criaram os deuses os céus e a terra. Então, não. É criou Deus. Então, isso está no singular. E aí, lá na frente, tem alguns textos que falam assim: ah, minha é a vingança, eu sou o Senhor, seu Deus. Então, poxa, se fosse mais de um, ele falava assim, nossa é a vingança. Nós somos o Senhor, os senhores, seus deuses. Mas não é assim que está o texto. Então o texto está sempre falando de uma pessoa. Tá? No caso, quando Moisés ele estava para receber a missão de Deus para ir libertar o povo de Israel. Quem é? Moisés perguntou, mas de onde
Como eu vou chegar naquele povo e dizer da onde eu vim e quem me enviou? Aí Deus fala para ele, o eu sou te enviou. Entendeu? Nós falamos até uma das aulas passadas agora, uma das aulas passadas a respeito dessa tradução, né? Que na realidade eu serei o que serei, né? Que na realidade é isso que está ali. Mas isso vem mostrar que ele é uma pessoa. Se fosse mais de um, ele fala, não, nós somos, pode ir lá em nome de nós e eles vão te aceitar. Não, não foi isso. Foi um, ó, eu sou, eu serei. Então, é, é uma só pessoa. E os verbos, os pronomes, os adjetivos que acompanham mais de 2.000 vezes que a palavra Elohim é citada na Bíblia e traduzida por Deus, os verbos, os pronomes, os adjetivos estão também no singular. Então a gente pode ter certeza de que Deus é um só. Deus é um só. Aí então, como nós vamos entender a doutrina da Trindade? Se Deus é um, então como é essa história de Pai, Filho e Espírito Santo? Como que a gente entende isso? Aí nós temos que recorrer ao texto de Efésios. Efésios capítulo 3, versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que criou, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então, este é o mistério que estava oculto e que agora foi revelado para Paulo, e Paulo escreve ali em Efésios. Qual era o mistério? Qual era o mistério da Trindade? O mistério da Trindade, um Deus único que criou tudo por meio de Jesus. Por quê? Porque para que Deus pudesse criar, ele teria que falar, porque a criação foi através da fala. A palavra de Deus, nós vamos ler esse versículo ainda, né? E disse Deus: haja luz. Ora, se Deus é espírito, espírito não tem corpo, espírito não tem braço, espírito não tem boca, espírito é espírito. Então, para que a criação pudesse acontecer, este espírito se manifestou em carne e ele falou. Esta fala se transformou em criação através de quem? Através de Jesus Cristo, que é a fala de Deus. Por isso que lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, diz assim: no princípio, o verbo, o que é o verbo? A palavra. O verbo estava com Deus. Então, a palavra estava com Deus. Mas estava com Deus, na realidade, depois ele fala, e a palavra era Deus. Então, na realidade, quando fala que a palavra era Deus, é porque Cristo era a palavra que saiu da boca de Deus. Né? Cristo é a palavra de Deus, o próprio Deus falando. Tá? Então, assim, esse texto de Efésios, ele vem revelar para nós esta verdade, de que Deus, para criar o mundo, ele, como era espírito, ele só poderia fazer isso através de uma manifestação sua que pudesse falar. Né? Eu nunca encontrei com nenhum espírito, espero nunca encontrar, não sei se vocês já encontraram, mas, pela lógica, o espírito não fala. Né? A gente vê, às vezes, em filme, que para o espírito falar, ele tem que possuir um corpo. Né? Então ele vai ali, entra no corpo, possui, e fala aquela voz grossa. Né? Então, no cinema, a gente vê isso. Tirou o espírito, saiu do corpo, não tem como o espírito falar. Né? Então, fazendo essa comparação esdrúxula aqui, mas se Deus, espírito, para que ele pudesse se manifestar como Criador, ele usa Cristo, a encarnação, ele se encarna em Cristo. E quando isso acontece, ele mesmo se torna o próprio Cristo. E aí ele vai, fala e a criação acontece. E aí, quando nós formos estudar os próximos versículos, vamos ver que esta criação
que acontece por causa de Cristo, através da palavra de Cristo, ela só tem sentido com o poder do Espírito Santo. Porque é através do poder do Espírito Santo que a Bíblia fala que o Espírito pairava sobre a face das águas, é como se estivesse chocando, né? Uma das interpretações que os estudiosos costumam dizer que esse pairar é igual quando a galinha fica ali sob os ovos. Ela fica ali, ela se estende, paira, e a partir de um determinado dia, após ela ficar naquele estado, os pintinhos começam a eclodir dos ovos e aí gera vida. Então, ou seja, a mesma imagem nós podemos dizer que é este espírito aí pairando sobre a face das águas. E este espírito, quem é este espírito? Esse espírito é o próprio Deus, é o poder de Deus. Nós vamos ver isso em outras aulas, vamos explorar um pouquinho mais sobre isso aí. A letra Aleph da palavra Elohim, eu coloquei aí em hebraico, né, as letras em hebraico. A letra Aleph, ela representa Deus. Isso nós falamos na semana passada, ela tem o valor numérico 1 e ela representa Deus. Ele é a primeira letra do alfabeto hebraico. Ela não tem som, é uma palavra que é uma letra que não tem som, e ela vai sempre seguir as notações das nicudotes, que são aqueles sinais que são colocados embaixo, do lado e em cima das consoantes hebraicas para dar o som. Então, é como se fosse o nosso H, embora existam outras letras em hebraico que também não tem som. Né? Mas aí o Aleph, para a gente entender, ele não tem som e ele vai seguir, então, a vogal que está mais próxima dele ali. Né? E ele tem um valor numérico 1. Se somarmos todas as letras em hebraico da palavra Aleph, nós vamos ter o Aleph, que tem valor numérico 1, o Lamed, valor numérico 30, e o Kaf, o Kaf, valor numérico 80. Isso aí vai dar um resultado de 111. Tá? 111. 111, se eu somar 1 mais 1 mais 1, é igual a 3. 3 é o número da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Há uma lógica dentro das letras hebraicas que nos fazem entender que a letra Aleph, que é a palavra que vai formar uma das letras que formam a palavra Elohim, ela representa Deus, ela tem valor numérico 1, e a soma a soma das letras da palavra Aleph vai dar 111. Nós somando 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. 3 é o número da Trindade. Então, o que a gente precisa entender desse texto, quando nós falamos aqui a respeito de Deus ser o Criador, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Uma das coisas que a gente precisa entender que a Bíblia, ela não está nesse texto, a Bíblia não está preocupada em provar a existência de Deus. Não tem. No texto que eu passei para vocês lá no grupo, está falando exatamente sobre isso. Ó. Espera-se que as pessoas que são honestas, elas mesmo, elas vão entender que Deus existe. Por quê? Pelo simples fato de você dizer a palavra Deus. Agora, você crer, você saber que Deus existe, não tem como você fugir disso. Agora, para você crer que Ele é poderoso, que Ele fez todas as coisas, que Ele criou os céus e a terra, aí é uma questão de fé. Agora, negar a existência de Deus, isso aí é impossível. Né? Então, em outras partes da Bíblia,
nós vemos que Deus, que a criação foi um trabalho das três pessoas da Trindade. E isto prova que eles são Elohim. Mas aí, essa expressão, três pessoas da Trindade, eu gosto de substituir a expressão três pessoas da Trindade por três manifestações da divindade. Porque, na realidade, embora cada uma delas tenha a sua personalidade, tenha os seus atributos, né? Então, Jesus tem os atributos dele, o Pai tem os atributos, o Espírito Santo tem os atributos, mas na realidade todos eles são uma pessoa. E para se manifestar, eles utilizam de atributos diferentes, né? E um não entra na atribuição do outro e vive em perfeita harmonia. Por quê? Porque é uma só pessoa. Tá? Gênesis 1:1, nós já vimos. Vamos ler o texto de Jó 38, versículo de 1 a 4. Jó 38, de 1 a 4. Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta: As suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda às perguntas que lhe vou fazer. Eu criei o mundo. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Então, tá vendo? Olha só que coisa, né? Então, duvidar da existência de Deus é provar a nossa própria ignorância. Exatamente isso o Uhum. texto está dizendo aqui. Quando a pessoa, né, ela, ela não aceita, né, que existe um Deus, ou quando ela não crê na existência de um Deus, ela está provando sua própria ignorância. Né? Então, esse texto ele é bem enfático com respeito a isso. O outro texto, quando fala de Jesus, o Filho, João 1, de 1 a 3, eu já citei aqui, agora Efésios 3, 9 também já citei. Vamos ver o texto de Colossenses 1, 16 e 17. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi feito por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então, fica fácil de você entender que Deus e Jesus Cristo é uma única pessoa, porque o texto fala ele é o princípio, o primogênito, e ele estava antes de todas as coisas. Ora, se quem criou, né, só pode ter sido criador porque estava fora, então, se este ser estava fora e estava com Deus, é uma coisa só, é um único Deus. Então, Jesus, Deus, são a mesma pessoa, mas com atributos, com atribuições diferentes. Né? É a mesma situação. Por exemplo, quando uma pessoa. Vamos lá, no meu caso, por exemplo, eu sou pastor, mas ao mesmo tempo eu sou um professor de um seminário. Então, nas terças-feiras, que é quando eu dou aula, eu tiro a minha veste de pastor e aí vou iniciar as minhas aulas, dar aula lá no seminário. Na quinta-feira, eu estou vestido de pastor para poder ministrar as aulas para vocês. São atribuições diferentes, mas é a mesma pessoa, entendeu? Eu não deixei de ser o Edson porque eu passei a ser professor. Não deixo de ser Edson porque eu vou exercer a função de pastor, entendeu? Então é a mesma situação, a mesma essência. O mesmo Edson que está sendo professor é o mesmo Edson que é o pastor, entendeu? E é o mesmo Edson que é o filho, né?
o filho da minha mãe, é o mesmo Edson que é o marido da minha esposa, entendeu? É o mesmo Edson que está aí. Então, ou seja, existem várias funções que eu exerço. Se eu for fazendo uma má comparação, a Trindade é dessa mesma forma. Uma só pessoa, em determinados momentos, ela se manifesta de uma forma, em outro momento se manifesta de uma outra forma. E o Espírito Santo está em Jó 26, versículo 13. Jó 26, 13. Aí diz aqui o texto de Jó 26, 13. Pelo seu sopro aclara os céus, a sua mão fere o dragão veloz. Então, que sopro é esse? De quem que ele está falando? Do sopro de Deus. Quando nós estivermos vendo lá nos próximos versículos que nós vamos estudar, falando sobre o Espírito Santo, e principalmente na hora da criação, este sopro, né, que Deus soprou sobre as narinas do homem. Que sopro é esse? É o Espírito de Deus que entrou no homem ali. E é esse mesmo Espírito que entrou no homem para dar vida que estava pairando sobre a face das águas para gerar vida numa terra que foi criada. E a gente vai falar isso na próxima aula, como que foi essa criação desta terra. Né? Seguindo aqui, então, o nosso versículo, ele vai falar: no princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. E aí, na semana que vem, nós vamos conversar, então, sobre que céus e que terra foram essas que foi essa, né, que foi criada aí, né, para que nós pudéssemos estar andando sobre elas. Que céus? Por que fala céus e não céu? Né? Quantos céus existem? E quantas terras existem? Opa! Criou os céus e a terra. Céus no plural, terra no singular. Como é que é isso? Então, na semana que vem, a gente vai estudar sobre isso. Amém, amados. Deus abençoe a vocês. Uma boa semana, um bom final de semana. Um grande abraço e até semana que vem, em nome de Jesus.